Bom, pessoal, nós vamos agora, para o nosso quarto vídeo, dando continuidade, do processo de habilitação, certo? Onde que vai ser os requisitos. Quando eu falo de requisitos, são os exames que o candidato deve, tá passando, a qual as etapas que ele deve estar passando para ter tão sonhada a famosa habilitação. Bom, então vamos ver esses exames. Primeiro, exame médico. Segundo, psicotécnico. Terceiro, curso teórico e técnico de legislação. Quarto, exame de prática e direção veicular. Vamos ver a exigência de cada um deles? Então vamos lá. O exame médico, por que é exigido? Bom, o candidato pode falar assim: eu já fiz um check-up. Entrei de férias, fiz um check-up. Tudo bem. Se ele fez um check-up, aí mesmo que o exame, numa clínica credenciada do Detran, é muito mais simples. Mas quem tem que dar aprovação naquele candidato é o médico credenciado ao Detran. Então, quando o candidato for na clínica, eles vão ver clínica credenciado ao Detran. Então, quem dá apto na saúde seria um médico credenciado ao Detran. Mas por que o candidato faz esse exame médico? Olha, o trânsito, cada vez que passa, ele está mais caótico. Então, o candidato ele tem que ter uma saúde. É muito simples o exame. Do inicial, a clínica só vai cobrar, o exame de vista, certo? E a pressão. É lógico, gente? Tem que ter dentro do código, porque nós temos alguns candidatos dentro da saúde, não vai atender esse requisito. Principalmente o cego. Ele não pode iniciar um processo de habilitação. Se não tiver a lei, era direito adquirido, concorda comigo? Então, por isso que tem que ter o exame médico dentro do processo de habilitação e vai avaliar a saúde do candidato. Simples. No início, pressão e vista. Certo? Bom, aí depois tem o psicotécnico. Vai avaliar a saúde mental do candidato, o nosso equilíbrio, a nossa personalidade. Então, tem uns exercícios, certo? Que vão estar avaliando isso, que é um psicólogo credenciado ao Detran também. Vai estar avaliando através daqueles exercícios que vocês vão responder na hora do exame. Então, como eu falei, a nossa personalidade, não é isso? A nossa coordenação motora, o nosso emocional, que é a nossa atenção e a nossa agressividade. Mostramos, Mostramos capaz, então vamos ser apto, certo? Então nós já recebemos apto na saúde mental. Agora, qual que é o próximo exame? É o curso teórico e técnico de legislação de trânsito. É o conhecimento das leis de trânsito, do Código de Trânsito Brasileiro. Isto é muito importante, para tirar uma CNH. Conhecimento, para nós é tudo. Todo dia eu estou aprendendo algo. Então, todo dia eu vou crescer na minha vida um pouquinho. Então, nesse curso teórico e técnico de legislação, são exigidas 45 horas aulas. Essas 45 horas aulas, pessoal, elas são divididas em temas, 5 temas: legislação de trânsito, direção defensiva, noções de primeiros socorros, convívio social e meio ambiente e noções de mecânica. Esses 5 temas exigem a carga horária. O total dos 5 temas são 45 horas aulas. Também a carga horária são divididas também. Vamos lá. Legislação de trânsito.
é exigido 18 horas aulas. Direção defensiva, é exigido 16 horas aulas. 18 com 16, 34. Noções de primeiros socorros, 4 horas aulas. 34 com 4, 38. Convívio social e meio ambiente, mais 4 horas aulas. 38 com 4, 42. Noções de mecânica, 3 horas aulas, certo? 42 com 3, 45. Bom, é exigido no mínimo 45 horas aulas. Mas o candidato só vai submeter a prova quando ele se sentir preparado, dominando, a matéria, certo? Então, assim, não vão precipitar, para a gente vencer essa etapa, para ir para a direção com autoestima. Cada vez que a gente vai vencer na etapa, a autoestima da gente fica lá em cima. Então, é importante que a gente faça esse curso teórico e técnico, faz uma boa preparação, tenta pegar o máximo possível da matéria, porque uma coisa eu coloco para vocês, pessoal, não tem prática de direção, não tem prática de direção sem conhecimento. Então, nós temos que ter a saúde mental, conhecer as leis de trânsito para depois colocar na prática. Olha o segmento, a ordem que bacana, do Código de Trânsito Brasileiro. Bom, então vamos lá. Como que é controlada essa frequência desse candidato aí? Através da biometria. O DECATIC lá são cadastrados 10 digitais na clínica, certo? Essas digitais na clínica, essas informações dessas digitais vão para onde? Para o RENASH. Lembra que nós falamos lá no início do processo? O RENASH consta as informações do candidato. Então, quando a clínica cadastrou os 10 digitais, foi para o RENASH. As informações foram para o RENASH. Isso comprovou que ele já fez o exame médico e o psicotécnico. Agora está pegando as digitais, que vai constar no RENASH. Quando esse candidato ele for para o Centro de Formação de Condutores para iniciar o curso de Teórico e Técnico de Legislação de Trânsito, através das digitais cadastradas na clínica, não é isso? Que está no RENASH, a gente consegue cadastrar as digitais deles no Centro de Formação de Condutores, que é a autoescola. Primeiro a gente começa, não é isso? Com o polegar da direita e o indicador, certo? Então, essas duas, eles vão colocar a presença dele das aulas que ele vai estar frequentando durante o curso de legislação, de trânsito, falando mais comum assim. Bom, gente, o candidato fez essas 45 horas aulas distribuído com temas. Então, nesses temas que são abordados, a frequência dele, nenhum dos temas não pode faltar uma aula, certo? As aulas pode até passar, mas aqui passou, vamos supor, a mecânica é 3 só. Eu faço 5 aulas de mecânica. Está faltando uma na grade de legislação. O candidato poderá marcar o exame dele de legislação? Não pode. Certo? Nos temas podem estar passando. De cada dos 5 temas, pode estar passando. Não pode estar o quê? É faltando. E aqui passou no outro tema, não completa para o outro. Então, tem que terminar as grades certinha ou até passar nas grades. Não tem problema. Certo? Feito isso aí, vai ser lançado um certificado, da presença dele comprovado na biometria das 45 horas aulas ou mais, certo? Aí ele vai estar apto para estar fazendo a prova do curso teórico e técnico de legislação de trânsito.
certo? Então, ele está liberado pelo órgão executivo, que é o Detran. Bom, então, vamos fazer, certo? Alguns comentários na questão da prova, quando o candidato já está liberado. Bom, gente, a prova, ela tem duração, por enquanto, né? Ela tem duração de 1 hora aula, de 1 hora, não é hora aula não, de 1 hora, certo? Dentro da prova, certo? Vai ter 30 questões. Tem parte, né? No estado de Minas Gerais, as aulas são eletrônicas, né? E tem parte que as provas são escritas, certo? Aonde é eletrônica, não tem o gabarito, tem a tecla iniciar, aí você já vai passando as perguntas e respondendo, certo? Pode estar saltando, depois que respondeu as 30, pode estar voltando, aí não vai mudar a opinião, aí vai lá na tecla, aí encerra, finaliza, quer dizer, pronto. Aí automaticamente pelo CPF já saiu o resultado do candidato. Agora, quando a prova é escrita, não, né? O candidato tem as 30 questões na duração de 1 hora e depois tem que transportar para o gabarito, certo? Agora, quando é escrita, o aluno não pode pecar no gabarito, certo? O gabarito tem uns 7 itens que ele tem que obedecer esses requisitos aí, igual eu falo. Para mim, a prova mais difícil do Detran é o gabarito. Se você peca nele, é arriscado você voltar a fazer, né, um novo exame. Então, a gente não vai pecar no gabarito. Ter muito cuidado e ser muito minucioso antes de começar a prova. A gente tem que estar planejando. Primeiro eu faço a prova todinha. Não posso ficar muito preso nas questões, entendeu? Se começou a ler, tem que ler a pergunta 2 a 3 vezes. Se você leu a pergunta 2 a 3 vezes, né, você já tem noção da resposta já. Ou vai estar na A, ou na B, na C e na D. Ficou em dúvida? Pode estar lendo também as perguntas, mas não fica muito preso não, vai passando. Procura fazer aquelas todas que você está dominando. Muitas vezes uma questão mais embaixo pode te dar uma luz ou tá respondendo aquela questão que você lá em cima ficou na dúvida. Por isso que é importante a gente estar na dúvida e pulando essas questões, entendeu? Porque muitas das questões embaixo podem estar ajudando você a resolver essa que você não está na dúvida. E também já deu uma luz, continua fazendo, depois chega e conta, certo? Eu estou falando na prova que é escrita. Quantas? Ah, já fiz 21 pontos. Olha, a autoestima já está lá em cima. As coisas começam assim, você começa a respirar melhor, certo? Aí vai fazendo aquelas que foram deixando, que estavam na dúvida, algumas você até já sabia, mas estava querendo pensar mais um pouquinho, aí vai respondendo elas, vai deixando aquelas mais que você ficou na dúvida mesmo por último. Você vai ver como é que sua nota sobe. Aí depois, pronto, terminei a prova do jeito que eu falei. Pronto. Dou uma respirada, porque o papel principal agora é o gabarito. Largo tudo, dou um tempinho, certo? Respiro, volto novamente com a cabeça, né, bem melhor, sem questionamento de pergunta, e começo tranquilamente transportar a prova com muito cuidado, cada questão que você achou na prova, para o gabarito, certo? Um item principal, que é o 7º item aí que eu vou estar falando, mas eu vou estar falando os outros também. Bom, principal aí é o item 7, quando a prova é escrito. Tá assim: ao término da prova, é entregar a prova e o gabarito. Então, terminei, eu vou sair da sala, eu pego a prova e o gabarito e entrega para a mesa lá que, né, de examinadores que estão controlando, né, a aplicação da prova. Certo?
Agora vamos falar algumas coisas para não pecar. Primeiro, eu vou preocupar com a caneta, azul ou preta. Segundo, a cada questão da prova só existe uma resposta. Então, se você assinalou numa resposta sua, termina de colorir aquela ali. Quem sabe, tem aluno que errando acertou. Quem sabe a sua questão nem está certa também nesta aí. Porque se você colorir a sua, colorir a que você errou, começou e vai lá colorir a sua resposta na bolha, você vai anular a questão. E eu tô falando na bolha, gente. Bom, a gente faz o psicotécnico. Então, avaliou nossa coordenação motora. É importante, né, que a gente colore a bolha todinha do gabarito. Então, eu não vou colorir só em cima da letra A, da B, da C e da D, não. Coloriu bastante, né, a bolinha lá, sem sair das lacunas, tá? Porque você tem coordenação motora. Por isso que você fez o psicotécnico. Já começa por aí. Avaliar a nossa coordenação motora. Então, tem capacidade direitinho de colorir aquela bolha. Então, é apenas, né, uma resposta para cada pergunta. E as canetas é azul ou preta. Não pode ter rasuras. A prova tem duração de 1 hora. Certo? No término da prova, entregar a prova e o gabarito. Bom, tem algumas questões que eu quero estar abordando para vocês lá do psicotécnico, né? Quando o candidato está fazendo o psicotécnico, aí ele pode estar questionando também, para que eu tenho que fazer o psicotécnico que eu tenho, né? Eu não sou doido. Vamos falar assim que pessoas já colocaram desse jeito. Bom, tudo bem, né? Se ele pensa que ele não é doido, mas o que nós falamos? Atenção, né? Agressividade. Não precisa ser doido para ser agressivo, não. Certo? Aquele momento ali que vai olhar a saúde mental. Mas também não é só essa questão de avaliar a saúde mental, pessoal. A questão também, tem pessoas, certo? Que às vezes nem pode iniciar o processo de habilitação. Bom, quem que não pode iniciar o processo de habilitação? Vamos lá. Quem faz uso imoderado de substâncias tóxicas entorpecentes. Certo? O dependente químico, ele não pode iniciar. Certinho? E o doente psíquico, aquele que tem a saúde mental abalada, também não pode iniciar. E a pessoa silvícola. Você sabe o que é uma pessoa silvícola? Também, né? Não pode iniciar o processo de habilitação. A pessoa silvícola é o índio nativo que se defende com arco e flecha. Então, ele não pode iniciar um processo. E o daltônico, mas agora já está tendo correção, tudo isso aí, né, vai ser avaliado. Lente, igual nós que tem problema de igual estou usando óculos aqui, não é isso? Tem defeito na visão, isso não impede de eu tirar a habilitação. Você usa as lentes para corrigir o defeito da minha visão. O daltônico também, se tem, né, já essas lentes de aparelho aí que estão, né, que são colocados, então ele vai poder candidatar sim, certo? E vai ver essa questão, né, dele estar atendendo os requisitos do Código de Trânsito Brasileiro. Bom, aí vamos pegar agora, certo? A prova, né? Continuar agora na prova, né? O candidato agora foi liberado, tem um certificado, sentiu apto, certo? Ele vai fazer a prova. Bom, já falamos que a prova são 30 questões, ele tem que fazer 70% de aproveitamento,
70% ele tira 21 pontos, foi aprovado como se tivesse tirado 30. 20, né? Ele tem que fazer um novo exame, tá? Repetir um novo exame, que 20 foi reprovado. Então tem uma questão que cai muito na prova, depende da interpretação do aluno ou do candidato. Bom, se o candidato foi reprovado no curso teórico e técnico de legislação de trânsito, quantos dias que ele pode fazer um novo exame? Olha a pergunta. Quantos dias que ele pode fazer um novo exame? Aí estava lá, letra A, imediatamente. Letra B, 14 dias. Letra C, 15 dias. E letra D, 16 dias. Muitos alunos estão errando essa questão na prova. Está colocando 15 dias. Porque no livro fala, após 15 dias, o candidato poderá repetir um novo exame. Mas eu coloquei na pergunta após. Então, quem colocar do jeito que eu fiz a pergunta 15 dias, vai errar. É 16. O que é após 15? O que é após 15? É 16. O 15 conta. Se ele perdeu o exame e deu 15 dias, ele não pode fazer o novo exame, não. Porque vai dar interstício de dias. Ele só pode fazer no 16. Então, eu tenho que estar lendo bastante a pergunta, aquilo que eu falei, 2 a 3 vezes. Olha, o candidato foi aprovado no curso teórico e técnico de legislação. Quantos dias que ele pode fazer um novo exame? 16. Fazer novamente agora na outra questão, na prova número 2, ou na outra prova que abriu no sistema online. O candidato foi aprovado no curso teórico e técnico de legislação de trânsito. Após aí, quantos dias que ele pode fazer um novo exame? Aí é 15, porque o após estava na pergunta. Deu para entender? Você não colocar após e perguntar quantos dias, são 16. Certo? Bom, ele sendo apto, certo? No curso teórico técnico de legislação, então ele já passou. Foi exame médico, foi apto no exame médico, na saúde, apto no psicotécnico, a saúde mental. Agora, importantíssimo, apto no curso teórico e técnico de legislação. Agora vem para o último exame. Não é isso? Que é o exame de prática de direção veicular. Mas para ele fazer isso, você tem que receber os treinamentos, né? Para submeter esse exame. Então, se ele foi apto, o candidato é reprovado, ele volta para o centro de formação, de condutores, né? Para a sala de legislação, e vai preparar novamente para submeter o novo exame após, né? 15 dias. Após, agora eu falei, 15 dias. Agora, o que foi aprovado vai ao centro de formação de condutores, né? Que agora o simulador, ele ficou facultativo. Ele vai pedir a sua, fica, né? Facultativo, fica a critério do candidato, né? Fazer o simulador ou não. Entendeu? Que ele era exigido antes, né? 5 horas aulas de 30 minutos. Aí sim que a sua LADV, que é a licença de aprendizado de direção veicular, ela, né? Aí ela era expedida. Agora não. Se ele optou não fazer o simulador, certo? Que ficou facultativo, aí aprovado no curso teórico e técnico de legislação, ele volta ao centro de formação de condutores, que é autoescolas, né? Que é autoescola, e solicitar a sua LADV, que é a licença de aprendizado de direção veicular. Bom, e comprar as aulas, né? Exigido de acordo com a carga horária que o Detran exige. Então, agora ficou dentro do estado de Minas Gerais, certo? 20 horas aulas para o candidato inicial, certo? Sendo que 20 horas aulas para o candidato inicial, tanto moto e carro. Sendo que aquele aluno que treina durante o dia, ele
ele estar cobrindo a sua carga horária certinho, para estar liberando o certificado, para ser lançado no RENASH, que ele é candidato ainda. Tudo do candidato é lançado no RENASH. Estamos certinho aí, galera? Então, para o certificado dele da conclusão das 20 horas aulas, são exigidas 20 horas aulas, sendo que o candidato que treina durante o dia deverá fazer uma aula noturna. Aí, confirmou isso, vai ser lançado o certificado e aquelas aulas some do sistema, vai ficar no RENASH o certificado de aula de direção, como ficou o certificado de conclusão do curso de legislação, do curso, né, teórico e técnico. Ok? Bom, aí está liberado para poder submeter um exame de prática de direção veicular. Mas para ele submeter isso, você tem que ver que se ele está preparado, certo? Para não cometer faltas eliminatórias, faltas graves, falta média e falta leve, certo? Se ele fez os exames, né? Os exames como as aulas, direção e os exames de prática de direção se dividem em 2 etapas. Bom, a regra de circulação e a baliza. O candidato concluindo, né, concluiu e sendo apto nessas 2 etapas, regra de circulação e baliza, aí ele foi aprovado na direção veicular. Aí o examinador, tanto da regra de circulação, vai assinar, quem acompanhou o exercício dele, certo? O exame dele, a dupla vai estar assinando e colocando o CRE, né, certificado de examinador. Depois ele vai lá para o box para fazer a baliza. Na baliza, ele tem 5 minutos para tirar e colocar o veículo local balizado. Tudo isso, pessoal, tem um treinamento junto com o instrutor de direção. Então, só estou fazendo um resumo para vocês entenderem como funciona um pouco a prática de direção. Então, a gente tem que saber 5 minutos, certo? Eu tenho que colocar o veículo no local balizado, né? O carro alinhado, na distância certinho entre o meio-fio da calçada exigido pela lei, certo? Aí ele mostrou, né, um bom resultado, um bom desempenho, tanto na regra de circulação e na baliza. Esse candidato foi apto nas 2 etapas. Então, ele foi aprovado. Agora, é só aguardar a PPD. E na próxima aula, certo? Nosso próximo vídeo, eu aguardo, acompanha nós aí no canal do YouTube, né? Com toda a situação que o país está vivendo. Mas foi bom, porque eu estou criando essas aulas assim, pode ajudar um monte de gente. Então, eu convido que continue nos acompanhando aí. Um abraço e fé em Deus, né? Deus na frente de tudo, né? O poder tem mais é Ele. Autoescola Educar. Adilson. Um beijo a todos.